Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política no Rumble do dia 20 de setembro, hein? Olha só, tá chegando perto da eleição, hein? Mais 2 semaninhas e já vai ser a eleição. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse nosso quadro aqui no Rumble. Você sabe, nesse período tem muita notícia de política, então a gente preferiu trazer aqui para o Rumble, falar de política aqui no Rumble, que a gente fala de todas as notícias num segmento só. É muita notícia para ficar fazendo um segmento com cada notícia, né? E, mais uma vez, obrigado a todo mundo que vem para cá. Hoje a gente vai falar notícias trazidas por PCO Armamentista, Dr. Siri e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a Paraná Pesquisa sob suspeita, hein? O batom da Michele Bolsonaro. A reunião dos derrotados do Lula. Juntou os derrotados tudo numa sala para fazer peso. STF não inocentou Lula e muito mais, né? Então vamos começar aqui com uma visão das pesquisas, né? Não teve grandes mudanças aqui em termos do agregador de pesquisas, mas teve algumas pesquisas ontem bastante controversas, né? Primeiro, teve a FSB, que fez Lula crescer 3 pontos e ampliar a vantagem sobre Bolsonaro, né? O pessoal deu um jeito lá de ampliar a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro no finalzinho, como eu falei, iam dar uma perninha no final agora para ajudar o Lula, né? Mas mais do que isso, a IPEC, caramba, a IPEC já está colocando, já quer colocar faixa no Lula já, olha só. Bolsonaro 31%, Lula 47%. Já bota a faixa no Lula, IPEC, leva lá, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? O pessoal tem que se contentar com isso, porque na eleição mesmo eles não vão ganhar, mas aqui eles se contentam em ganhar na pesquisa, né? Teve uma outra pesquisa que foi a Massive Caller, que é uma pesquisa feita no México. Então ela não está registrada no TSE, mas botou Bolsonaro na frente. Olha que coisa. Eles fazem pesquisas por ligação telefônica exclusivamente. Então é bem interessante a metodologia deles. Eles costumam acertar essas coisas na América Latina, hein? Outra novidade curiosa é que eles mostram a Simone Tebet na frente do Ciro Gomes. Eu não duvido disso não, hein? Eu acho que tem essa chance realmente da Simone Tebet acabar essa eleição na frente do Ciro Gomes. Principalmente dado o grau de ataque que o Lula tem feito contra o Ciro Gomes. Bom, vamos fazer aqui o Votômetro Brasil do Observador de Portugal, hein? Me falaram que está melhor do que aquele aqui do Globo aqui no Brasil. Vamos ver o que a gente consegue descobrir em quem que a gente deve votar aqui no Brasil? Então vamos lá. Combate à Covid justifica a necessidade de lockdowns e consequências negativas para a economia. Discordo totalmente. Mulheres devem ter o direito de decidir sobre a interrupção da gravidez e o sistema público de saúde precisa estar preparado para atendê-las. Tendo a discordar. O porte de armas é uma questão de liberdade individual. Num país violento como o Brasil, os cidadãos devem ter o direito do porte e uso de arma para se defenderem de criminosos. Concordo totalmente. A Amazônia é preciso punir exemplarmente o desmatamento, os crimes relacionados, como mineração ilegal e coisa e tal, mesmo que isso afete a economia na região. Eu tendo a discordar. A criação e garantia de reservas indígenas deve ser uma prioridade do governo. Discordo totalmente. A maioridade penal deve ser reduzida de 18 para 16 anos, pois a grande maioria dos crimes é cometida por menores de idade. Tendo a concordar. Não concordo totalmente, mas eu tendo a concordar com isso daí. No âmbito internacional, o Brasil deve abandonar o alinhamento automático com os Estados Unidos e o Bloco Ocidental para investir na diplomacia Sul-Sul, BRICS. Putz, discordo totalmente. As universidades públicas devem cobrar algum tipo de mensalidade na medida em que grande parte dos alunos, tendo a concordar também. É importante ampliar, eu acho mais do que isso, eu acho que a universidade pública deveria ser privatizada. E aí ela, lógico, tem que cobrar, né? Mas melhor cobrar a mensalidade do que não cobrar. Já é um primeiro passo para isso. É importante ampliar o apoio estatal aos artistas. Não, discordo totalmente. Os rendimentos de capital, dividendos, bolsistas, heranças e grandes fortunas devem pagar mais impostos para subsidiar programas sociais. Não. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Essa ideia de que você, não, vou taxar os mais ricos, vou taxar não sei quem, vou taxar não sei o que. Toda vez que o governo cria imposto, é sobre a sociedade toda. Então eu discordo totalmente. Temas como sexualidade e diversidade sexual não devem constar em currículos escolares. Cara, eu tô achando esse quiz aqui muito mais bem feito. Realmente está tocando nos temas que estão sendo discutidos aqui no Brasil, muito mais do que o do Globo.
A abordagem dessas questões deve ser responsabilidade exclusiva das famílias. Eu tendo a concordar. O próximo governo deve acabar com as emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Olha, eu acho que faz zero diferença isso, na verdade. A maior parte do dinheiro dos impostos deve ser utilizada para impulsionar os setores estratégicos da economia. Não, eu tendo a discordar disso daí. Tem que ser usado para dar dinheiro para a população. Não, tem que acabar com o imposto. Se está sobrando imposto, diminui o imposto. O Brasil tem uma carga fiscal altíssima, o governo deve cortar impostos, mesmo que isso tenha impacto. Concordo totalmente. O exército deve estar subordinado ao poder político, nunca poderá envolver-se em luta político-partidária. Concordo. O governo deve ser rigoroso com a responsabilidade fiscal, criando mecanismos restritos, tipo o teto de gastos. Concordo totalmente. A independência, concordo também. A empresa pública de exploração de petróleo, a Petrobras, deve ajudar a manter os preços. Discordo totalmente. Caramba. Tem que dar achar que... eu vou saltar isso aqui, não vou, só para não perder tempo. Fez bastante sentido aqui. Tá? Deu realmente que Bolsonaro é quem eu deveria votar. E outra coisa que eu achei positiva aqui também é que justamente não colocou aqueles outros candidatos que não tem chance nenhuma, vamos combinar. Mesmo a Simone Tebet e o Ciro Gomes, vamos combinar que já não tem chance de fato, né? Mas está bem mais razoável isso daqui, bem mais próximo da realidade. Parabéns ao pessoal aí em Portugal que organizou esse quiz aqui, hein? Bom, a Michele Bolsonaro usou um batom de R$20 durante a homenagem à rainha. Aí o pessoal está falando, caramba, que absurdo, estão criticando o fato de ela ter usado um batom barato, mas não, na verdade não é isso não. A reportagem é interessante, é porque ela usou todo o estilo dela, o vestido e coisa e tal, foi feito por estilistas brasileiros. E isso é uma coisa legal, porque isso leva, né, os estilistas brasileiros para o mundo e coisa e tal. E o cara que é o maquiador dela, que foi quem forneceu o batom de R$20, é o Augustin Fernandes. Então isso aqui, de certa forma, é uma propaganda do batom dele, né? Um batom de R$20. Eu não sei quanto é que custa um batom normalmente, mas eu imagino que R$20 seja um preço bem razoável para um batom, né? Então, é uma propaganda dele aí, tá vendendo se quiser. Se quiser comprar o mesmo batom que a primeira-dama usou lá no velório da Rainha Elizabeth, por R$20 com o Augustin Fernandes, você consegue comprar este batom, né? E agora, então essa manchete aqui, essa reportagem não tem nada demais. Está falando só sobre o fato de ela ter usado um modelito feito por estilistas brasileiros e coisa e tal. Isso é recomendado, né? Tem que realmente fazer propaganda do Brasil lá fora. Agora, essa daqui, cara, a Nina Lemos, ela não consegue disfarçar a inveja, é uma coisa impressionante, né? Michele Bolsonaro confunde funeral da rainha com desfile de moda. Como ousa estar bonita num funeral? Que absurdo! Como pode essa mulher ser bonita? Ai, meu Deus! Que horrível, não pode! Ela confundiu, ela tinha que ficar feia, igual a mulher do Lula. Tem que ficar feia, não pode! Não sei o que lá, e fica falando aqui, não, que ela foi como se fosse um desfile de moda e coisa e tal. Não, não foi como um desfile de moda. Ela foi para um funeral que requer uma determinada pompa, uma determinada circunstância, né? Pessoal petista arrancando as calcinhas pela... Eu acho muito divertido isso. Eu fico imaginando, né, uma mulher feia dessa olhando a Michele Bolsonaro, deve ficar chateada mesmo, não tem jeito. Bom, e aí entrou naquele negócio, né? O PT entrou no TSE para proibir Bolsonaro de usar as imagens de Londres e coisa e tal. E aí, curiosamente, o pessoal lembrou aqui, o pessoal do antagonista, que o Lula usou a imagem dele com a Rainha Elizabeth na campanha de 2006, quando o Lula era candidato à reeleição. Então que porra é essa? Bolsonaro não pode usar a imagem dele lá em Londres e o Lula pode, né? E o pior é que, lógico, você sabe que o TSE ia aceitar o negócio do Lula, né? Mas pelo menos fizeram meio a meio. Eles proibiram Bolsonaro de usar as imagens do discurso na sacada na embaixada em Londres. Por quê? Porque era aquela imagem que tinha um monte de gente, que tinha os apoiadores do Bolsonaro ali, aí essa imagem não pode usar, mas aí as outras imagens dele lá no velório, coisa e tal, isso não tem problema dele usar, mas isso também não tem nenhuma vantagem para Bolsonaro usar, né? Enfim, a gente sabe que o TSE está do lado do Lula, a vida é dura. Bom, aqui é só para ressaltar de novo, o pessoal falando aqui do informe Blumenau, alguém lá em Blumenau fez aquela brincadeira do Ku Klux Klan e coisa e tal. Gente, toma cuidado com isso, para com isso não é brincadeira. Eu sei que vocês estão brincando com o que o Lula falou, que parece cuscuz e coisa e tal,
mas algumas pessoas sabem o que é a Ku Klux Klan. E aí esse tipo de brincadeira pega muito mal, pega horrível esse tipo de coisa. Por favor, parem de fazer esse tipo de coisa. Não usem esse tipo de brincadeira. Eu sei que é uma brincadeira, eu sei que é um meme, eu sei que é para criticar o Lula. O fato do Lula ter usado isso não é para falar nenhuma referência a Ku Klux Klan real, mas as pessoas olham para isso, cara, isso daqui lá nos Estados Unidos, o pessoal vai olhar para isso, um milhozinho com um capuzinho branco, putz grila, cara, isso vai pegar muito mal, cara. E vocês sabem, nessa guerra de pesquisas aí, ontem os esquerdistas vieram com uma nova. O Paraná Pesquisas recebeu 2,7 milhões do PL, do partido do Bolsonaro. Na verdade não foi o PL, parece que, não sei se foi o PL ou o PP. E, assim, isso não tem nada de errado, porque os partidos, eles contratam pesquisas internas. Então, todos esses institutos recebem de partidos políticos. E tanto não tem nada de errado que isso é tudo público, tá lá no TSE. Os esquerdistas, cheios de coisa assim, não, tá vendo que pagou 2,7 milhões pro Paraná Pesquisas, tá aqui no site do TSE. Tá no site do TSE, sabe por quê? Porque é público isso, um monte de gente paga 2,7 milhões, não é nem tanto dinheiro assim para esses institutos de pesquisa. Cada pesquisa dessa custa 300, 500 mil reais. E esses comitês de candidatos tipicamente fazem várias pesquisas internas, pesquisas para eles guiarem os rumos da campanha. Então não tem nada de errado nisso daqui, de ter pago isso para o Paraná Pesquisas. O intuito da esquerda foi justamente dizer que, é por isso que o Paraná Pesquisas está dando empate técnico e não sei o que lá, né? E eu acho pouco provável isso daí. Eu lembro, pessoal, que o Paraná Pesquisas foi quem mais acertou em 2018, acertou praticamente tudo em 2018. Em 2020, nas eleições para prefeito, também acertou muito mais do que Ibope, IPEC e coisa e tal. E aquele negócio, se tem alguém corrompendo o Instituto de Pesquisa, deve ser o Lula, porque o Lula que é o corrupto dessa história. Enfim, esse dinheiro aqui é tudo lícito, não tem nada de errado, não foi contratação por corrupção e coisa e tal, ao contrário do que o pessoal do PT deve fazer lá com o IPEC, com o Ibope, com a Datafolha e coisa e tal. E lembra, Paraná Pesquisas é quem mais ajuda, quem mais acertou da última vez, né? E não é o que está melhor apontado para o Bolsonaro. Tem um monte de outros institutos dando Bolsonaro na frente. Vamos ver como é que vai ser esse resultado aí. Eu acho que esses petistas estão chateados, mas estão chateados porque eles, o que sobrou para eles foi as pesquisas eleitorais. Eles já sabem que não vão ganhar. Não ganham nas ruas, não ganham na internet, não ganham nos protestos, eles só ganham nas pesquisas da Datafolha, cara. Como assim estão querendo tirar o sonho dos petistas, cara, com Paraná Pesquisas, dizendo que está empatado, e os outros, Brasmarket, Seis Sigma, não sei mais o que, um monte lá que está dando o Bolsonaro na frente. Não, não pode, tem que deixar de sonharem. Eu concordo, vamos deixar os petistas ganhar nas pesquisas, a gente ganha na eleição, pronto, fica dividido assim. O Thomas Trauma está lembrando aqui do potencial do voto útil, né? O Lula decidiu que a única chance que ele tem agora é tentar derrubar o Ciro para puxar voto para ele. E é o que eu falo para vocês, o negócio é o seguinte: voto útil do Ciro é votar em Bolsonaro. Por quê? Aquilo que eu expliquei no vídeo de ontem de novo. Ressalto novamente. O Bolsonaro, em 2026, vai sair. Então, o Bolsonaro ganhando agora, fica muito mais fácil para o Ciro tentar alguma coisa em 2026. Então, se você gosta do Ciro, se você gosta da Simone Tebet, o ideal, e você chegou à conclusão que eles não vão ganhar de qualquer forma, o melhor é vocês votarem em Bolsonaro. Por quê? Porque se votar em Lula, esse vai ser o primeiro mandato do Lula. Ele vai poder se reeleger em 2026. E você acha que o Lula não vai querer reeleger em 2026? Lógico que ele vai querer reeleger em 2026. Então, a chance do Ciro Gomes em 2026 some. Se você, que é eleitor do Ciro, quer votar útil, o voto é em Bolsonaro. E aqui temos a fotografia dos derrotados. Olha que bacana, que coisa linda isso. Um monte de candidato derrotado à presidência se juntou numa foto. Todo mundo de esquerda, né? Todo mundo aqui, Marina, Boulos, todo mundo perdeu a eleição. Tem que ter um carimbinho de derrotado para estar nessa foto, né? E o Lula é o mais derrotado de todos. A única figura que causou algum impacto foi o Henrique Meirelles, justamente porque é o único cara que não tem um alinhamento automático com a esquerda. O resto, todo mundo aqui, mas eles falam aqui, não, mas o Cristóvão Buarque estava criticando Lula, a Marina Silva estava criticando Lula. Mas é esquerdista, cara, esquerdista é natural isso daí. O Lula deve ter prometido um ministériozinho para eles e pronto, né? Quem destoava aqui nessa história é o Meirelles, porque o Meirelles chegou a ser
secretário de Estado, secretário de Economia de São Paulo, com o Dória, coisa e tal. Se bem que pensando bem, né? É PSDB, né? Esquerda também, tá tudo aí. Se bobear, o Dória entrava nessa foto aqui também. Enfim, mas ele é o cara que mais ainda tem alguma coisa que se chama reputação, ainda tem alguma pincelada de reputação. E aí, duas coisas aconteceram. Primeiro, já foi notícia, né, o que fez Henrique Meirelles voltar para os braços do Lula. Eu sei o que fez. É o fato que ele sabe que se Bolsonaro ganhar essa eleição, o PSDB some. É isso que fez ele voltar para os braços do Lula. É o desespero do partideco dele lá de merda, desaparecer totalmente, porque né, qual o significado do PSDB agora, se não for para combater o Lula, se não for para combater o PT? Bolsonaro combate muito melhor, então ele está nesse desespero para isso. Né? E a outra coisa é que muita gente acha que se tiver Meirelles na economia, o Lula tem uma chance maior de vencer no primeiro turno, ou seja, que algumas pessoas aceitariam votar no Lula, mesmo ele sendo esse ladrão que ele é, que todo mundo sabe que é, o corrupto que é, se tivesse o Meirelles na economia. Por quê? Porque isso daria uma garantia de uma condução econômica um pouco melhor. Esquece isso. Meirelles, primeiro que não vai ser ministro da economia do Lula. Segundo que o Lula continua com a caneta. Ele pode até botar o Meirelles lá, mas quem vai mandar é o Lula no final das contas. Não vai haver com Lula o que há com Bolsonaro, em que Paulo Guedes tem de fato liberdade de tomar as pautas econômicas, de decidir a questão econômica. A gente sabe como funciona o Lula. A gente viu como era o governo dele na época, né? Enfim, estão colocando o Meirelles com uma grande novidade nesse troço aqui da foto dos derrotados, mas na verdade não é tanta novidade assim. Esse pessoal, todo mundo esquerdista derrotado, não vai fazer diferença nenhuma isso. Bom, e aqui para terminar, o pessoal está trazendo que a 15 dias das eleições as pesquisas trazem números divergentes. É verdade, tem pesquisa para tudo quanto é tipo que você queira. Eu tô com o Braga Neto. Aqui, segundo o Igor Gardelha, em almoço fechado, o Braga Neto diz que Bolsonaro ganhará no primeiro turno. Eu concordo com ele. Acho que tem essa chance muito grande disso acontecer. A minha aposta pessoal ainda é segundo turno, Bolsonaro ganhando no segundo turno. Mas não descarto o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, não. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.